Milhões de brasileiros caminham pelas ruas todos os dias sem perceber que seus corpos podem estar enviando mensagens urgentes de socorro. O acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, não acontece do nada como muitos acreditam. Na verdade, nosso organismo é extraordinariamente inteligente e começa a enviar sinais de alerta semanas e até meses antes do evento principal acontecer. A medicina moderna descobriu que reconhecer esses sinais precoces pode ser literalmente a diferença entre uma vida normal e as consequências devastadoras de um AVC cerebral não tratado. No Brasil, uma pessoa sofre acidente vascular cerebral a cada 5 minutos, mas na maioria desses casos poderia ser evitada se soubéssemos interpretar corretamente os avisos que nosso corpo nos dá. Hoje vamos descobrir juntos os 7 sinais mais importantes que seu corpo pode estar enviando neste momento exato. Primeiro sinal: alterações repentinas no sono. O cérebro humano precisa de um equilíbrio muito delicado para funcionar direito, e o sono é fundamental nesse processo. Quando o fluxo de sangue para o cérebro começa a ter problemas, uma das primeiras coisas que aparecem são mudanças em nosso padrão de sono. Pessoas que estão desenvolvendo problemas de circulação cerebral frequentemente começam a ter insônia do nada, sem motivo aparente. Não é aquela insônia ocasional que todo mundo tem às vezes, mas uma dificuldade persistente para dormir que surge de forma inexplicável. Por outro lado, algumas pessoas experimentaram justamente o contrário. Uma sonolência excessiva durante o dia, sentindo uma necessidade irresistível de dormir mesmo depois de uma noite inteira de descanso. Essa hipersonolência pode ser uma forma de o cérebro encontrar economia de energia quando a quantidade de oxigênio está ameaçada. O que torna esse sinal ainda mais preocupante é quando essas alterações do sono vêm acompanhadas de sonhos muito vívidos ou pesadelos frequentes, que podem indicar que o cérebro está tentando processar o estresse adicional causado pela circulação comprometida. Segundo Sinel, problemas de equilíbrio inexplicáveis. O centro de equilíbrio do nosso cérebro é uma verdadeira obra-prima da natureza, coordenando informações dos olhos, do ouvido interno e dos receptores distribuídos pelo corpo. Quando o fluxo sanguíneo para essas regiões do cérebro fica comprometido, o equilíbrio é uma das primeiras vítimas. Tonturas aparentemente sem explicação, principalmente aquelas que acontecem quando uma pessoa se rapidamente ou vira a cabeça, podem levantar a ser indicadores precoces de problemas na circulação cerebral. Não são aquelas tonturas ocasionais que todo mundo sente, mas episódios que se repetem e começam a interferir nas atividades do dia a dia. Muitas pessoas descrevem a sensação de andar em cima de algodão ou sentir que o chão está se movendo sob os pés. Outros relatam uma sensação constante de instabilidade, como se cair a qualquer momento sem razão aparente. Essa instabilidade pode ser tão sutil no início que muitas pessoas atribuem a idade ao cansaço ou ao estresse, mas quando persistem por várias semanas, recebem atenção médica imediata. Terceiro sinal: mudanças sutis na capacidade mental. O cérebro processa informações em uma velocidade impressionante, mas quando o sangue suficiente fica comprometido, essas funções começam a se deteriorar de forma sutil, mas transparente para quem presta atenção. A dificuldade de encontrar palavras certas durante conversas normais é um dos primeiros indicadores. Não são aqueles brancos ocasionais que todo mundo tem, mas uma busca constante e frustrante por palavras que normalmente estariam na ponta da língua. Problemas de concentração também apareceram cedo. Pessoas notam que tarefas que antes faziam com facilidade agora desativaram o esforço mental podem ser muito maiores. Ler um livro, acompanhar um filme ou manter uma conversa mais complexa se torna inexplicavelmente cansativa. A memória de curto prazo também pode começar a falhar. Esquecer onde colocou as chaves, não lembrar do que estava fazendo há alguns minutos, ou ter dificuldade para lembrar conversas recentes podem ser sinais de que o cérebro não está recebendo tudo o que precisa. Quarto sinal: alterações na visão. O sistema visual depende muito do fluxo sanguíneo cerebral, e as alterações nesse sistema podem se manifestar de formas bem específicas, que muitas pessoas ignoram ou colocam na conta do cansaço. A visão embaçada que vai e vem, especialmente quando não tem relação com problemas de grau conhecido, pode ser um sinal de alerta precoce. Esse embaçamento pode afetar um ou dois olhos e tender a aparecer e desaparecer sem um padrão claro. Pontos estendidos, ou mosquinhas que aparecem de repente no campo visual, também podem indicar problemas na circulação cerebral. Embora esses sintomas possam ter causas diversas, quando aparecem junto com outros sinais de alerta, merecem atenção médica imediata. Algumas pessoas também relatam dificuldade para enxergar nas laterais do campo visual, como se perdessem a visão periférica. Isso pode ser particularmente perigoso ao dirigir ou caminhar em locais movimentados. Quinto sinal: alterações na sensibilidade do corpo.
O sistema nervoso é extremamente sensível às mudanças no fluxo sanguíneo, e alterações na sensibilidade corporal podem ser indicadores precoces muito importantes de problemas na circulação cerebral. Dormência ou formigamento nas extremidades, principalmente quando afeta mais um lado do corpo do que o outro, pode ser um sinal de alerta crucial. Esse sintoma é especialmente significativo quando acontece no rosto, braço e perna do mesmo lado ao mesmo tempo. A perda de sensibilidade ao toque fino, como dificuldade para sentir texturas ou temperaturas, também pode aparecer cedo. Pessoas podem notar que têm dificuldades para fazer tarefas delicadas como abotoar roupas ou distinguir objetos pelo toque. Alguns indivíduos também relatam uma sensação estranha de peso ou leveza nas partes do corpo, como se um braço ou perna não pertencesse mais a eles. Essa sensação neurológica pode ser muito sutil no início, mas tende a se tornar mais pronunciada com o tempo. Sexto sinal: mudanças inexplicáveis. Number humor. O cérebro não controla apenas nossas funções físicas, mas também nossas emoções e estados de humor. Quando o fluxo sanguíneo cerebral fica comprometido, podem aparecer mudanças emocionais sem explicação aparente. Irritabilidade súbita sem motivo pode ser um dos primeiros indicadores. Pessoas podem notar que reagem de forma desproporcional a situações que normalmente não as incomodariam, ou que perdem a paciência com muito mais facilidade do que antes. Episódios de ansiedade inexplicáveis, principalmente quando não existe uma causa externa óbvia, também podem ser sinais de alerta. Essa ansiedade pode se manifestar como uma sensação constante de inquietação ou preocupação sem fundamento aparente. Mudanças repentinas no padrão emocional, como uma pessoa normalmente alegre que fica constantemente triste, ou alguém calmo que se torna agitado sem razão, podem indicar que certas áreas do cérebro não estão recebendo oxigênio suficiente. Sétimo sinal: alterações sutis na comunicação. A capacidade de se comunicar é uma das funções mais complexas do cérebro humano, e as mudanças nessa área podem ser indicadores precoces extremamente importantes. Alterações sutis no padrão da fala, como falar mais devagar do que o normal ou fazer pausas estranhas para procurar palavras, podem ser sinais de alerta. Essas mudanças são especialmente significativas quando são notadas por familiares próximos ou colegas de trabalho. Dificuldade para conversar conversas complexas ou tendência a se perder no meio de explicação também podem ser indicadores precoces. As pessoas não podem precisar pedir para repetir informações com muito mais frequência do que o habitual. A dificuldade para escrever à mão, com letras que ficam trêmulas ou diferentes do padrão normal, também pode ser um sinal importante. Isso acontece porque as áreas do cérebro responsáveis pelo controle motor fino podem ser afetadas pela circulação comprometida. Conclusão e orientações importantes. Conhecer esses 7 sinais silenciosos pode literalmente salvar vidas ou evitar sequelas permanentes. A chave é não ignorar esses sintomas quando eles aparecem, especialmente quando surgem em combinação. É fundamental entender que a presença de um ou mais desses sinais não significa que um acidente vascular cerebral vai acontecer com certeza, mas indica que é necessário procurar avaliação médica imediatamente. Os profissionais de saúde possuem ferramentas diagnósticas avançadas que podem detectar problemas na circulação cerebral antes que causem danos irreversíveis. A prevenção continua sendo a melhor estratégia. Manter uma alimentação equilibrada, fazer exercícios regularmente, controlar a pressão arterial, evitar o cigarro e fazer check-ups médicos. Jornais são medidas que podem reduzir significativamente o risco de sofrer um AVC cerebral. Lembre-se sempre, nosso corpo é nosso maior aliado, e quando ele nos manda sinais de alerta, devemos ouvir com atenção e agir rapidamente. A saúde do nosso cérebro é um dos tesouros mais valiosos que temos, e protegê-los deve ser sempre uma prioridade absoluta em nossa vida.